Olá, meus alunos, passando aqui para gravar a aula de hoje. Esse capítulo nós iremos estar abordando discutir sobre os contos de fadas, né? Que são narrativas criadas há séculos, né? Elas continuam presentes em nosso tempo e além de estarem em livros, aparecem em outras mídias como desenhos animados, séries, televisão e filmes. Por que essas narrativas elas sobreviveram por tanto tempo, segundo alguns estudiosos? Porque elas representam conflitos psíquicos inconscientes. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Por isso, esse tipo de literatura e seu poder terapêutico é estudado. Aí tem aqui um artigo científico que aborda justamente isso que nós acabamos de colocar aqui, né? Os contos como um recurso de poder terapêutico. Aí tem o texto aí, vocês vão ler, era uma vez, os contos de fada como recurso. E aí vocês vão responder. A primeira questão: quais atividades profissionais um psicólogo exerce? Aí você vai, baseado no texto, você vai estar colocando, e baseado no seu conhecimento de mundo, né? Porque o psicólogo ele pode atuar em vários ramos de atividades, tanto na saúde, quanto no lazer, na educação, na comunicação, entre outros. Segundo o texto, como os psicólogos estão utilizando os contos de fadas em terapias? Eles usam com as crianças, né, e adolescentes e adultos para ajudá-los a elaborarem suas questões pessoais, por meio de enredos, personagens e conteúdo das narrativas. Em sua opinião, os contos de fada podem auxiliar pacientes a elaborar questões emocionais? Alguns podem concordar que sim, né? Porque quem concorda acha que é uma estratégia, né? Para aqueles que são mais céticos e discordarem da ajuda da literatura. Mas aí outros vão dizer, vão colocar que não. Então, isso vai ser pessoal desde que você justifique. Cite enredos de contos de fada que trabalhem temas humanos universais. Um exemplo, Cinderela, que trata das injustiças, Chapeuzinho Vermelho, da ingenuidade, dos laços afetivos, né, do avô e da neta, das manipulações com as más intenções do lobo mau. Então, e outros mais. Isso aqui é só sugestão para vocês, tá ok? Aí a 6, você vai só refletir, não precisa responder, né? Sobre a sua experiência leitora com os contos de fadas, né? Vocês ouviram ou liam contos de fadas? Você vai pensar nisso aí. Você ainda tem contato com essas histórias? Quem lia para você, né? Compartilha a sua opinião, mas aí no caso você não vai compartilhar, você vai só pensar sobre isso. Aí vocês vão ler esse aqui que fala um pouco mais sobre os contos de fada, né? Sugere aqui a leitura de um livro, tá? E aí vão passar para o próximo texto, que é chamado Apelo, né? Um mini conto de caráter psicológico para começar a pensar sobre o gênero que será tratado nas rodas do gênero, tá? Vocês vão prestar atenção aí no sentimento do narrador-personagem, tá? E aí vocês vão ler os 6 parágrafos, ler um pouquinho sobre o autor, que é sempre bom a gente saber um pouco sobre o autor, e responder as questões. A primeira aí, qual é o tipo de narrador presente no mini conto? Narrador observador ou personagem? Então, o narrador, ele é personagem. Como que nós podemos perceber isso? Através da primeira pessoa, né? Dos verbos na primeira pessoa. A segunda, o que o narrador deseja expressar com o comentário? Não foi a ausência por uma semana. Provavelmente ele queria expressar que durante a primeira semana que a senhora se ausentou da casa, ele não sentiu falta dela, porque ainda havia marcas dela lá, como o batom no lenço e o prato posto à mesa para ela. Lendo o texto, vocês vão elucidar melhor isso aí, tá? O narrador fala de uma vantagem na primeira semana da ausência da mulher. Que vantagem era essa? A vantagem de poder chegar tarde a casa, ficando esquecido nas conversas da esquina. Isso deixa implícito, né? Quer dizer, não está claramente, mas deixa implícito que quando sua senhora estava em casa, ele deveria chegar mais cedo, sem perder a hora, conversando a tarde toda. 4. Qual a notícia da perda da senhora veio, como a notícia da perda da senhora veio aos poucos?
Com a casa passando a sofrer com o tempo as consequências da ausência dela, os jornais que ela guardava debaixo da escada começaram a ficar empilhados. O narrador passou a sentir a casa deserta, até mesmo o cenário parou de cantar. Então, com o tempo, né, foi se evidenciando essa ausência. Número 5, assinale a alternativa que explica corretamente o trecho. As suas violetas na janela não lhes poupei água, a elas murcham. Ainda que o personagem tentasse cuidar bem das violetas, elas murchavam, né? Então, quer dizer, por mais que ele tivesse cuidado, precisava um pouquinho da mão dela, como se elas conhecessem ela, né? Quais atividades eram realizadas pela senhora? Provavelmente, pelo texto, dá para perceber que ela era a organizadora da casa, cuidava das roupas, né? Explica o sentimento expresso e nenhum de nós sabe, sem a senhora conversar com outras bocas raivosas mastigando. O narrador ele sente que a ausência da senhora instalou um clima ruim entre as pessoas da casa, marcado pela falta de comunicação e pela raiva. Que sentimentos o personagem expressa e de que maneira? O personagem ele expressa o sentimento de saudade e o faz por meio da descrição das mudanças ocorridas principalmente na organização da casa após a partida da senhora. O que é um apelo? Nessa narrativa, como é construído o apelo ao qual o título faz referência? Nesse contexto aí, o apelo ele tem o sentido de pedido, de invocação, né? E ele é construído por meio da interlocução entre o narrador e a senhora. Ele apresenta a ela sua situação, seus sentimentos e termina finalizando a carta com o apelo em si. Venha para casa, senhora, por favor. Então, o apelo, por isso, aí justifica o nome do texto, né? Apelo. Em sua opinião, o apelo foi convincente? Aí vai ser pessoal, né? Podemos questionar por que ele demorou tanto, né? Para começar a sentir falta dela. Ou ainda, se você achar que a forma como ele se expressou foi de uma maneira poética, que merece essa segunda chance, tá? Então, essa aí é pessoal, né? Vai de acordo com o que você imagina. Continuando, eu quero que vocês agora vão dar uma lida aí sobre aposto e vai fazer um resumo no caderno desse aposto. Vocês vão ver aí o que é, eu quero no resumo, o que é aposto, como que é o aposto explicativo, enumerativo, o comparativo, o resumidor, o especificativo. Pode resumir colocando o conceito e o exemplo. Valeu, galera. Até a próxima.